Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 142. Eu sou a Tati Camargo e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Salmos, capítulos 95, 97, 98 e 99. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia na Tua presença, obrigada pela a liberdade que nós temos de ler a Tua Palavra e que nós possamos valorizar esse momento com o Senhor. Revela a Tua vontade para as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos a revelação da Tua Palavra, nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão, que a Tua Palavra fique registrada em nossos corações, para que possamos abençoar outras pessoas que dela precisam, Pai. Usa as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Salmos capítulo 97. O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor. Diante do soberano de toda a terra, os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiam o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Amém. Salmos capítulo 98. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas em sua mão direita, e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos
com retidão. Salmos capítulo 99. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado com o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Amém. O Salmo 95 é anônimo, sem indicação explícita de autor ou contexto imediato. Contudo, a carta aos Hebreus o atribui a Davi, mais especificamente em Hebreus 4, versículo 7, e o cita como uma exortação viva do Espírito Santo à igreja. Essa citação amplia seu alcance, mostrando que o Salmo não está restrito ao povo de Israel, mas se aplica diretamente à vida cristã hoje. O pano de fundo provável são as assembleias de adoração no templo, talvez em ocasião de uma festa solene. O convite "venham, cantemos ao Senhor" sugere uma convocação litúrgica, como as que ocorriam aos sábados ou às festas religiosas. O objetivo era duplo: lembrar da soberania de Deus como Criador e Pastor e advertir quanto ao perigo da incredulidade, usando como o exemplo a rebelião de Israel no deserto. Segundo alguns estudiosos, esse salmo é um chamado à adoração reverente e à obediência sincera com base nos feitos de Deus e no fracasso de Israel. Ele aponta que, embora trate de eventos antigos, sua mensagem é atual e urgente. Alguns estudiosos também reforçam a ideia ao afirmar que as assembleias são inúteis se a voz de Deus não for ouvida. Assim, o Salmo 95 combina louvor, reverência e exortação. Venha, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Este é o início do Salmo, com um chamado vibrante ao louvor coletivo. O uso dos verbos como cantemos, aclamemos e vamos à presença dele indica uma adoração viva, comunitária e cheia de entusiasmo. A adoração pessoal é essencial, mas aqui a ênfase está no culto público. Ao ler esse trecho, nós podemos perceber como a adoração não pode ser fria. Deus merece uma celebração alegre e consciente. Ele é a rocha da nossa salvação, firme, confiável, protetor. Alguns estudiosos citam e afirmam que o Senhor é a rocha que acompanha a igreja no deserto, derramando água da vida para o uso e consolação. Os Salmos 97 integram uma coleção conhecidas como Salmos da Realeza do Senhor, cujo tema central é o governo soberano de Deus sobre toda a criação. Não há autoria explícita no título, mas é possível que tenha sido composto durante ou após o exílio babilônico, período em que a reafirmação da soberania divina era necessária para consolar e fortalecer o povo de Deus. Nesse contexto, os Salmos apresenta Yahvé como um Rei universal, exaltado acima de todas as nações e de todos os deuses pagãos. Também neste salmo nós vemos também bastante imagens como relâmpagos, fogo, nuvens, que eram símbolos comuns nas narrativas de manifestação divina no Antigo Oriente Próximo.
Alguns estudiosos citam que as características de Yahvé como Criador, doador da fertilidade e guerreiro divino têm muito em comum com esses tipos de citações, como relâmpago, fogo e nuvens. O texto também se opõe diretamente ao culto idólatra, reforçando a superioridade de Yahvé sobre os ídolos e os falsos deuses, algo que ecoa os desafios enfrentados por Israel ao longo de sua história, como nos tempos de Elias e nos dias do exílio. Salmos 97 também nos oferece uma resposta à idolatria e à desesperança. Deus reina, sua justiça é visível e sua salvação se estende a todos os povos. O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Esse já é o versículo 1 e começa com essa declaração poderosa: o Senhor reina. Essa frase é mais do que um anúncio, é um fundamento de fé. Ao afirmar que Deus reina, o salmista convida toda a terra a exultar, inclusive as ilhas mais distantes, indicando que o seu domínio é universal. Ao ler isso, nós podemos ser lembrados de que a realeza de Deus não depende das circunstâncias humanas, mesmo em meio à injustiça ou à idolatria. Ele reina. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Esse é um outro versículo que nos mostra que a imagem das nuvens densas lembra a manifestação de Deus no Sinai. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. O fogo simboliza julgamento. É uma referência direta às manifestações de Deus no Êxodo e no Sinai, e também um juízo escatológico, indicando os fins dos tempos. Alguns estudiosos afirmam que a onipotência de Deus é uma chama devoradora que nenhum inimigo pode resistir. Como cristãos, nós podemos aprender aqui que a santidade de Deus não é passiva. Ela se move, consome e transforma. Onde Deus chega, nada permanece o mesmo. O Salmos 98 faz parte de um grupo conhecido como Salmos Reais, cuja ênfase recai sobre a soberania de Deus como o Rei de toda a terra. Seu autor não é identificado e o seu conteúdo também não está vinculado a um evento histórico específico. No entanto, seu pano de fundo litúrgico é evidente. Trata-se de um cântico de louvor, possivelmente entoado em festividades de ação de graças ou celebrações da aliança, como as festas das trombetas ou mesmo a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. A estrutura dos salmos sugere um crescendo de adoração, começa com o povo de Israel, avança para as nações e culmina com toda a criação. Alguns estudiosos dizem que há um claro foco também na vinda final do Senhor, quando o Senhor Jesus regressar para congregar seu povo e julgar o mundo inteiro. Assim, o Salmo oscila entre o passado, presente e futuro, exaltando os feitos redentores de Deus, sua soberania atual e seu juízo vindouro. O cenário do Antigo Oriente Próximo também ilumina a linguagem do texto. Expressões como o braço santo remetem às representações egípcias do poder real e são ressignificadas aqui como sinais do domínio exclusivo de Deus sobre todos os povos. E os Salmos capítulo 99, o último salmo deste áudio, integra a série de cânticos que celebram o reinado de Deus, geralmente agrupados entre os Salmos 93 e os 100. Ele não é atribuído a um autor específico, mas apresenta elementos típicos do culto no Templo de Jerusalém. Sua ênfase na santidade de Deus o distingue dentro desta coletânea. A repetição da frase "Ele é santo", logo nos versículos 3, 5 e 9, serve como refrão que costura os principais temas do Salmo.
O pano de fundo dos Salmos 99 parece ser litúrgico, provavelmente relacionado à adoração coletiva no templo. As referências ao trono de Deus entre os querubins e a intercessão de figuras como Moisés, Arão e Samuel indicam um profundo vínculo com a história da aliança de Israel, particularmente com os eventos do Êxodo e do deserto. Segundo alguns estudiosos, esse salmo tem 3 partes, nas quais o Senhor é celebrado como aquele que foi, que é e que virá. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Esse versículo logo no início destaca a soberania de Deus. A imagem do trono sobre os querubins remete diretamente à Arca da Aliança, cujo propiciatório era ladeado por 2 figuras angelicais. Segundo alguns estudiosos, os querubins funcionam como guardiões do trono divino e a arca é uma representação simbólica do trono invisível de Yahvé. Em contextos antigos, tronos cercados por criaturas compostas, como esfinges, leões alados, eram comuns entre reis e deuses. Essas linguagens reforçam o aspecto sagrado e inatingível do domínio divino. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Aqui a realeza de Deus se manifesta em Sião, a cidade santa. Alguns estudiosos comentam que a igreja é seu palácio favorito, onde a sua grandeza é exibida, reconhecida e adorada. Embora Deus reina sobre o mundo inteiro, ele escolheu manifestar sua glória de modo especial no meio do seu povo. Como lá no Salmos 48, Sião aparece como símbolo da comunhão com Deus e da segurança espiritual. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Esse verso conclui a primeira seção do Salmo com um chamado à adoração reverente. Deus é temível por causa de sua majestade e santo em sua essência. Não há mácula, erro ou injustiça em Deus. Sua santidade é a própria perfeição. Amém? Terminamos aqui mais um áudio com essa leitura do livro de Salmos. Que Deus continue ministrando seu coração e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.